Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio dos nossos personagens bíblicos de A até a letra Z. Hoje nós vamos estudar a letra N, a letra O e também a letra P, certinho? Então vamos lá. Se você não é inscrito no nosso canal, está chegando aqui agora, se inscreva, deixa um comentário aí, deixa seu like, compartilhe para o maior número de pessoas possíveis, jogue lá no grupo de WhatsApp, mande para os seus amigos, para que a gente possa aprender mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá para mais um vídeo. Então vamos lá. Hoje, para a letra N, nós vamos estudar o personagem Noé. Para a letra O, nós vamos estudar o personagem Oséias. E para a letra P, nós vamos estudar o personagem Pedro. Ok? Então vamos lá. Vamos começar pela letra N com o personagem Noé. Noé era filho de Lameque e neto de Matusalém. Matusalém esse que foi o homem que mais tempo viveu na terra, por volta de 969 anos. Noé foi o 10º descendente de Adão. E o tempo em que Noé viveu na terra foi um tempo de apostasia geral, onde a Bíblia nos diz que Deus chegou a se arrepender de criar o homem. E Deus iria aniquilar toda a humanidade. Porém, a Bíblia nos fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus mandou Noé criar uma arca, pois ele iria enviar um dilúvio e esse dilúvio iria matar todos os seres humanos. Porém, Noé e sua família seria salva. Noé pregou, ninguém acreditou. Ele não salvou ninguém lá de fora, mas conseguiu salvar a sua casa. Os seus 3 filhos, que foram esses 3 filhos que ajudaram a Noé a construir a arca. Sem, Cã e Jafé foram os 3 filhos de Noé que lhe ajudaram a criar a arca que Deus tinha ordenado. Juntamente com os seus 3 filhos, as suas 3 noras também entraram na arca e a sua esposa, a esposa de Noé. Deus ordenou que Noé trouxesse para dentro da arca 7 pares de animais e aves puros e um par de animais impuros. A arca que Deus ordenou Noé fazer tinha por volta de 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 de altura. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Porém, para as águas se secarem, durou 150 dias por volta. Quando a água começou a baixar, Noé enviou um corvo, esse corvo não voltou. Depois Noé enviou uma pomba, essa pomba retornou com um ramo de oliveira, mostrando a Noé, simbolizando a Noé que a água já tinha baixado, que já havia terra seca. Depois Noé enviou outra pomba, essa pomba já não voltou, mostrando a Noé que já poderia haver vida sobre a terra. Quando as águas se secaram, a arca onde Noé e sua família estavam emperrou no monte Ararat, que atualmente é a Turquia. Quando o dilúvio passa, Noé planta uma vinha e a Bíblia nos diz que dessa vinha Noé embebedou-se e o seu filho Cã, ao ver que seu pai tinha se embebedado, e quando Noé entra para sua tenda, tira suas vestes, fica nu, Cã olha a vergonha do seu pai, olha a nudez do seu pai, vai para fora da tenda e fala mal do seu pai, expõe a vergonha do seu pai que estava lá dentro. Sem e Jafé, os outros 2 filhos de Noé, entram para a tenda, pegam a capa e cobre o seu pai. Por causa desse episódio, Cã foi amaldiçoado por Noé e a descendência de Cã morou ali na Arábia Meridional e também na África. Os descendentes de Cã ficou no território de Canaã. Já a descendência de Sem foram os povos que povoaram a região da Ásia
E foi desse povo, do meio desse povo, que Deus escolheu o seu povo escolhido. Já a descendência de Jafé são os europeus, os gregos, os brancos. E vale a pena a gente pontuar aqui que nós temos um pouco de descendência dos europeus, os portugueses, quando colonizaram nós, brasileiros. Certinho? Noé morreu com 950 anos e assim nós fechamos essa primeira parte com o primeiro personagem de hoje, Noé. Então vamos lá para o nosso segundo personagem. E o nosso segundo personagem de hoje é o profeta Oséias. Oséias foi o primeiro profeta dos que ficaram conhecidos como os 12 profetas menores. Ele foi um profeta em Israel, reino do norte, e ele escreveu. Ele passou ao papel o que ele viveu, o que ele pregou, diferentemente de outros profetas da região de Israel, como Elias, como Eliseu, como Miqueias, que não escreveram nada, não deixaram nenhum registro escrito. Já Oséias escreveu um livro. Ele era filho de Beerim e foi contemporâneo mais novo de Amós, também profeta do Senhor. Ele iniciou seu ministério por volta do ano 753 a.C., durante o reinado do rei Jeroboão II. Deus ordena a Oséias se casar com uma mulher da casa de prostituição, com uma prostituta chamada Gomer. E esse casamento simbolizava a relação que o povo de Israel estava tendo com Deus. O povo tinha virado as costas para o Deus de Israel. E com essa mulher, Oséias tem 3 filhos: Jezreel, Loruama e Lor-Amim. Esses 3 filhos, cada um deles tinha um significado para a relação de Israel com o Deus. E Oséias se separa dessa mulher, só que ele volta a casar provavelmente com essa mesma mulher, como está lá em Oséias capítulo 3. Oséias pregou, Oséias falou sobre a iminente destruição do povo de Israel, da região do norte de Israel, que iria acabar. Tá certo? Então vamos assim para o nosso terceiro personagem. E chegamos agora ao nosso terceiro e último personagem de hoje, que é o discípulo, o apóstolo Pedro. Teríamos Paulo também para falar, mas como o pastor Marcos Aurélio está dando um estudo sobre as cartas paulinas, ele também fala sobre o apóstolo Paulo lá. Então você que ainda não acompanhou e não olhou, vai lá, dê uma olhadinha sobre o estudo das cartas paulinas, que está sendo uma bênção. Amém? Então vamos lá para o personagem Pedro. Pedro é conhecido e tem vários nomes ali na Bíblia que nós lemos que se refere ao apóstolo Pedro. No hebraico, ele é conhecido como Simeão, no grego como Simão. Jesus chama ele de Cefas e nós o conhecemos, ele ficou mais conhecido como Pedro. Pedro, ele era casado, pois nós sabemos que Jesus curou a sua sogra, e quando ele tem um encontro com Jesus, Pedro mora ali na cidade de Cafarnaum. E ali naquela localidade ele tinha uma associação, como eu falei com vocês no vídeo sobre João. Ele tinha uma associação de pescadores ali com Zebedeu e os seus 2 filhos, que eram João, e Tiago, que também foram discípulos de Cristo. Pedro, ele provavelmente era discípulo de João Batista, porque a Bíblia nos fala que 2 dos discípulos de João Batista seguiram a Cristo depois que João Batista falou que ele era o Messias. E esses 2 discípulos de João Batista eram Pedro e o seu irmão André. André apresenta Pedro a Jesus e a partir daquele momento ele vai começar a seguir a Cristo. Pedro protagonizou muitos episódios que ficou bastante conhecido na Bíblia. Pedro era o dono do barco que Jesus, depois de um dia de pesca, os pescadores foram pescar, não acharam nada, não conseguiram pescar nada. Depois Jesus manda eles voltarem, pescarem de novo. Depois que eles jogam a rede, quando eles puxam e já não conseguem trazer de tanto peixe que eles
tinham pescado naquele momento. Pedro era praticamente o líder dos apóstolos, sempre tomava frente para falar e era o que mais falava do grupo dos apóstolos, dos discípulos, ele sempre tomava à frente. Outro episódio que Pedro protagonizou e ficou bastante conhecido foi quando Jesus vem ao encontro dos discípulos na quarta vigília da noite, andando sobre as águas. Os discípulos gritam: "É um fantasma!" Jesus diz: "Não temas, sou eu." Então Pedro, mais uma vez, toma a frente e diz: "Se és tu mesmo, me faça ir ter contigo." Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas, vai ao encontro de Jesus, porém vem uma tempestade. Pedro teme, começa a afundar. O mestre pega Pedro pela mão, traz ele para cima e diz: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Pedro também protagonizou outro episódio que ficou bastante conhecido, quando Jesus reuniu os seus discípulos e perguntou para os seus discípulos: "Quem dizem ser o filho do homem?" Jesus perguntou para os seus discípulos quem a população, quem o povo de fora dizia ser ele. Aí eles falaram: "Olha, mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é alguns dos profetas." Depois Jesus pergunta diretamente aos seus discípulos: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Pedro, mais uma vez, toma a frente e responde: "Tu és o Cristo." E Jesus responde a Pedro e fala: "Não foi nem sangue e nem carne que te revelou, mas o Deus Pai que está nos céus." Aí Jesus chega para Pedro e diz: "E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Aqui tem algumas divergências de interpretações, mas a que nós acreditamos e que é a mais provável é que quando Jesus se refere sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus está se relatando sobre ele, não sobre Pedro. Ali há um gesto de mão de Cristo. Jesus chega para Pedro e diz: "E tu és Pedro, e sobre esta pedra," Jesus se aponta para ele, "edificarei a minha igreja." Amém? Também outro episódio que ficou importante que Pedro protagonizou, ele que pergunta ao mestre sobre quantas vezes devemos perdoar, liberar o perdão. Se é 7, Jesus responde: "Não, 70 vezes 7. Pedro, juntamente com João, que organizou a última ceia, a ceia que antecedeu a crucificação do mestre. Na mesma noite da ceia, tem outro episódio bastante conhecido, que é quando o mestre fala com Pedro que Pedro irá negar o Senhor por 3 vezes antes que o galo cante. Pedro fala que jamais isso iria acontecer. Depois que o mestre vai orar no Getsemane e leva mais além Pedro, Tiago e João, que eram os 3 mais chegados do mestre, eles vão orar. Quando eles descem, aí vem os soldados para prender o mestre. Pedro corta a orelha de um soldado chamado Malco. Jesus repreende ele. Quando estão levando o mestre preso, Pedro e João, mais uma vez, seguem os soldados de longe, observando de longe. Eles entram então no pátio da sala do sumo sacerdote. E é aqui nesse pátio que ele nega Jesus 3 vezes. O galo cantou, Pedro se arrependeu profundamente, porque ele percebeu que o que o mestre falou tinha se cumprido. Ele tinha negado a Jesus por 3 vezes. Não há relatos, comprovações que Pedro estava no momento da crucificação, no Calvário de Cristo. Nós só vamos ver agora Pedro depois da ressurreição, quando Maria Madalena anuncia que o mestre tinha ressuscitado. Pedro e João, mais uma vez, vão ao túmulo e veem que Jesus não está mais lá. Jesus se apresenta a Pedro, primeiramente, e depois se apresenta aos discípulos, ao restante dos discípulos, quando ele ressuscita. Depois, Pedro, como nós sabemos, participa dos 3 mais íntimos, teve momentos especiais que nenhum dos outros apóstolos, nenhum dos outros discípulos tiveram. E depois, antes da ascensão de Cristo ao céu, tem ali a transformação um pouco do caráter de Pedro, que ele tinha um gênio forte. E ali vai haver uma transformação sobre Pedro quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro o ama. E aqui nós devemos olhar para a linguagem original, a escrita original
da Bíblia que o amor, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, mestre, eu te amo. Aí Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Porém, na linguagem original são usadas duas palavras para amor: ágape, que representa o amor profundo, o amor verdadeiro, e filho, que é o que Pedro responde a Cristo. Nas duas primeiras vezes que Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus está se referindo, está usando a palavra ágape, o amor verdadeiro. Pedro responde a Jesus, os estudiosos dizem, com a palavra filho, que seria apenas um gostar. Então Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: mestre, eu gosto de ti. Já na terceira vez, Jesus, o mestre, usa a palavra filho. Pedro, tu gosta de mim? É como se Jesus estivesse perguntando: Pedro, tu apenas gosta de mim? Pedro mais uma vez responde, cai em si, e a partir daquele momento Pedro ia chegar o dia do Pentecostes e Pedro seria usado grandemente pelo Senhor para pregar, para mudar a vida de muitas pessoas. Quando vem o dia do Pentecostes, quando logo eles recebem o Espírito Santo, Pedro prega e 3.000 almas se convertem ao Senhor. Depois desse episódio, já no capítulo 3 de Atos, Pedro vai ao templo orar, juntamente com João, ele cura um coxo. Nós falamos sobre esse episódio lá no vídeo sobre João. Pedro também é enviado com João, eles andavam muito juntos. É enviado com João para Samaria para auxiliar Filipe ali na obra de Deus naquela cidade. Estava indo muito bem. Pedro e João é enviado para lá para ajudar a Filipe. Pedro também tinha uma certa discussão ali com Paulo sobre a questão da conversão dos gentios. Pedro pregava mais para os judeus e Paulo para os gentios. Havia aquela discussão sobre a questão da circuncisão, sobre a questão moral e a questão da lei. Se os gentios teriam que viver a lei judaizante, cortar o prepúcio, toda essa questão um pouco teológica, Pedro e Paulo divergiam um pouco, mas depois eles fazem uma obra maravilhosa para Deus. Pedro pregava mais para os judeus, mas isso não impediu ele de pregar para os gentios. Tanto é que Paulo, na sua carta aos Coríntios, se refere e cita Pedro que o povo, uns diziam, eu sou de Cefas, que era Pedro, uns diziam, eu sou de Apolo, outros sou de Paulo e outros eu sou de Cristo. Então, podemos ver que Pedro pregava também para os gentios e ele também fez muitas viagens para Antioquia para pregar a palavra do Senhor. Depois dessa, teve uma discussão sobre a questão dos gentios e teve um episódio em que Pedro recebeu uma visão e Deus mostrou a ele animais impuros. E Deus fala com Pedro: Pedro, mate esses animais e coma. Pedro falou que nunca comeria dos animais impuros. Aí Deus fala: Pedro, não amaldiçoe aquilo que eu já abençoei. Aí Pedro cai na real, percebe toda essa relação dos gentios quando se converte, porque quando o gentio se converte, também faz parte da Igreja de Cristo. Não sabemos muito como Pedro morreu. A tradição romana da Igreja Católica diz que Pedro morreu crucificado em Roma na perseguição de Nero, de cabeça para baixo, porque ele não aceitou ser crucificado como Cristo, morrer como Cristo. Mas isso é apenas uma tradição. Nos relatos bíblicos não tem nada que possa afirmar a morte de Pedro. Tá certo? Então assim nós chegamos ao final de mais um vídeo, de mais um episódio sobre os personagens bíblicos. Espero poder ter ajudado vocês para abrir a sua mente, para nós entendermos um pouco a palavra do Senhor. Tá certo? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, comente, compartilhe para o maior número de pessoas possíveis. Te espero no próximo encontro. Aquele abraço.